Momentos de reflexão. Meus queridos, aos que chegaram após o início do culto, nós os cumprimentamos ainda com a paz do Senhor Jesus. Hoje estaria para ministrar o missionário Paulo Sérgio, mas a irmã Priscila já vem uns 3 dias doente. Hoje que conseguiram fazer o teste e comprovou que não era Covid como esperava, devido aos sintomas, e sim gripe. E eles saíram agora há pouco de um atendimento médico. Ao orarmos, estaremos orando por eles. E aí vamos estar ministrando a palavra. Espero que a voz garanta, eu dei conta até o final. Enquanto os irmãos encontram a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, quem encontrou o capítulo 2 de Colossenses, diga amém. Leiamos dos versos de número 8 a 15. Aproveitando que estaremos cercando a mesa do Senhor, depois da ceia de ano, esta é a primeira vez que nós estamos cercando a mesa do Senhor no ano 2021. Nós cumprimentamos o irmão, a irmã, a pessoa amiga que está em casa assistindo pela live, e que Deus esteja te ajudando, esteja te abençoando também de forma maravilhosa. Verso 8. Cuidado que ninguém vos engane com suas vãs filosofias e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Curve sua cabeça. Te rendemos graças por Jesus, meu Pai, pelos seus feitos, pelo que Ele conquistou para todos nós.
Te damos graças porque alcançamos pela fé em Cristo Jesus e seu sacrifício na cruz, o perdão, a salvação e o direito de servi-lo com alegria. Nesta noite, usa do expediente desta palavra e fala conosco, em nome de Jesus. Meus queridos, conforme dissemos, aproveitando o ensejo de estarmos hoje cercando a mesa do Senhor, falaremos um pouco sobre o que Deus o Pai, através de Jesus Cristo, nos proporciona. O que Deus o Pai, através de Jesus Cristo, nos proporciona. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Jesus Cristo nos deu vida, juntamente com Ele, e pela graça somos salvos. Deus em Cristo nos proporciona bênçãos maravilhosas através do seu sacrifício na cruz. Tudo quanto tem acontecido, claro, digo eu, com respeito à salvação, ao plano divino, ao projeto divino para a salvação da humanidade, tudo tem uma origem em Deus. Tudo tem a sua origem em Deus. Se nós recorrermos, e é bom que você veja aí nas Sagradas Escrituras, Apocalipse, capítulo de número 13 e versículo 8. Veja o que diz com respeito à adoração à besta que emerge do mar e que vai agir sobre a terra. Mas o que eu quero não é esse assunto com o versículo, é o final dele. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, 13:8 de Apocalipse, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Se há um cordeiro, e de fato há, que foi morto antes da fundação do mundo, se havia um cordeiro antes que o mundo existisse, se na presciência de Deus ele foi morto antes que nós existíssemos, para que haja cordeiro, então já havia pastor. Deus já havia no seu projeto planejado nos pastorear. E Ele é o sumo pastor das nossas almas. Aleluia! O cordeiro já havia sido morto antes que o mundo existisse. Deus já estava nos pastoreando antes que o mundo existisse. Quando Jesus chega, Ele diz:
Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então esse pastor, esse bom pastor, esse supremo pastor, ele já estava cuidando da minha e da tua vida antes que o mundo existisse. Que tipo de bênçãos Deus o Pai nos dá através de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário? Primeira coisa que nós temos: Jesus fez por mim e por ti o que nós não poderíamos fazer e jamais poderíamos ser. Ele fez por nós o que jamais poderíamos fazer. Ele fez de nós o que jamais poderíamos ser com os nossos próprios esforços. Deus em Cristo fez por mim e por ti o que nós não podíamos fazer. Nenhum de nós podia salvar-se a si mesmo. Nenhum de nós podia salvar a sua própria alma. Nenhum de nós podia absolutamente acrescentar coisa alguma à sua própria alma, à sua própria vida. Mas Deus, através de Cristo, fez por mim o que eu não podia fazer. Fez por ti o que tu não podias fazer. Fez por nós o que nós não podíamos fazer. Aleluia! A segunda coisa, com base nesse texto, que Deus o Pai, através de Jesus Cristo, fez por nós, Ele nos tirou de um lugar que nós não poderíamos sair sozinhos. Cada um de nós, segundo o Salmo 40, estávamos mergulhados num charco de lodo, num tremedal de lamas. Nós estávamos mergulhados como que em um poço de areia movediça. Quanto mais a gente lutava para se salvar, para se libertar das garras de Satanás, mais nos aprofundando no despenhadeiro da morte, do pecado, do horror, nós estávamos. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele também nos tirou desse lugar. Nós estávamos num charco de lodo, nós estávamos mergulhados num tremedal de lama, nós estávamos com a nossa vida como que numa teia de aranha, presos, sem poder nos libertar. Mas Deus estendeu a sua mão e Ele nos tomou de lá, tirou-nos de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os nossos pés sobre uma rocha, que é Cristo Jesus, a rocha dos séculos, e firmou os nossos passos. Ainda mais, colocou nos nossos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A terceira coisa que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo, Ele pagou por mim e por ti um preço que não poderíamos pagar. Nós fomos feitos pelo pecado
escravos de Satanás, escravos do pecado. O pecado nos escravizou ao ponto de nos condenar à morte. O salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, que a Bíblia não termina com a condenação da alma. A Bíblia termina com salvação, com libertação, com salvação da alma. O mesmo texto que diz que nós estávamos nessa situação sem poder nos libertar. Ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio de Jesus, eu alcancei a vitória. Tu alcançastes a vitória. Todos nós alcançamos a vitória contra e sobre o pecado. E agora, na linguagem de Paulo, o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei. Que lei? A lei do pecado. E sim, debaixo da graça, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Bendito seja o nome do Senhor. Jamais poderíamos resgatar a nossa própria alma. Jamais poderíamos pagar o preço de resgate da nossa própria alma. Mas Cristo, quando subiu no madeiro e abriu seus braços e rendeu o Espírito a Deus o Pai, ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tombou a cabeça e expirou. Ele estava dizendo aquilo que lá na eternidade o Senhor projetou, o Pai projetou. Aquilo que eu fui designado para dar a cabo, salvar a humanidade perdida, eu acabei de consumar o ato que o Senhor, o Pai, me designou a fazer. Está concluído, está terminado, está feito. Agora, Senhor, recebe o meu espírito. Dali em diante, todo e qualquer ser humano que olha para Jesus, se cumpre o que está no capítulo 3, versículos 14 e 15 do Evangelho de João. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, e os homens que olhavam para ela eram curados das picadas das serpentes vorazes do deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que nele crê não pereça. Porque Deus, verso 16, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Cristo pagou o preço por essas almas perdidas. Cristo pagou um preço alto, preço de sangue inocente, preço pago bem alto, como diz Paulo: fostes comprados por alto preço.
glorificai a Deus no vosso entendimento. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Preço pago, não ao pecado, não a Satanás, mas preço pago à própria justiça de Deus. Ele pagou o preço para resgatar a nossa alma do pecado. Hoje, livres somos. Hoje podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Quantos estão livres? Jesus te libertou do pecado. Jesus te libertou do pecado. Jesus te libertou do pecado. O pior câncer que existe, o pior mal que existe, Jesus te libertou do pecado e pagou o preço da tua liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Mas escute, existe uma quarta bênção que Deus em Cristo nos proporciona. Ele cancelou uma dívida de acusação contra nós, da qual não poderíamos nos livrar. Ele cancelou uma dívida de acusação. Ora, se o cão foi capaz de acusar Deus pela integridade de Jó, o que ele não é capaz de fazer por causa dos nossos pecados. Se o cão foi capaz de acusar Deus pela integridade de Jó, o que ele não é capaz de fazer por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. Porque, irmãos, as nossas práticas são imundas, imundas de pensamentos, imundas de palavras, imundas de atos. Mas o texto está falando do escrito de dívida que havia contra nós. Vou criar um quadro nas prateleiras do inferno, o escrito de dívida que estava lá. Quem costuma comprar fiado, e em comércio que costuma também vender fiado, que não é uma boa coisa, há um adágio aí que diz assim: quem empresta não melhora, quem facilita não tem, quem vende fiado ficou, e quem vende à vista está bem. Mas quem gosta de comprar fiado e deixar uma dívida pendurada lá na prateleira, enfiada num prego ou num caderno, que às vezes as folhas acabam e se tornam escuras e a conta não é paga. E às vezes a pessoa imagina que o tempo fez o credor esquecer a dívida. A nossa vida de pecado, de imundícia, foi acrescentando um escrito de dívida a nosso respeito,
que só servia de acusação diante de Deus. E olha que acusação é algo sério. E desde que o pecado entrou no mundo humano, cada um joga a culpa para o outro. Adão, que foi isto que fizestes? Porventura comeste do fruto que te ordenei não comer? A mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Eva, por que fizestes isso? A serpente me enganou. E cada um joga a culpa para o outro. Mas Deus muda a história nessa visão humana. E Deus trata diferente. Deus trata assim. Uma é a alma do pai, outra é a alma do filho. A alma do pai é minha, a alma do filho também é minha. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém vai prestar contas diante de Deus por A, B ou C. Cada um irá prestar conta de si, da sua própria alma. E esse escrito de dívida, ele foi se acrescentando. Foi se acrescentando. Veja, chega alguém e diz assim: eu fiz isso porque meu marido contribuiu para que isso acontecesse. O outro chega e diz: eu pratiquei isso porque a minha esposa contribuiu para que isso acontecesse. Cuidado, não jogue a culpa nos outros. Cada um terá que dar conta de si diante de Deus. E essa culpabilidade humana foi acrescentando um escrito de dívida. E esse escrito de dívida, ele se acrescentou ao ponto de se tornar impagável. Impagável. Eu não podia pagar a minha conta espiritual. Tu não podias pagar a tua conta espiritual. A nossa justiça diante de Deus tornou-se trapo de imundícia. Cristo chegou com o sangue derramado na cruz e pagou a conta. Conta-se uma história de Martim Lutero, mais conhecido como reformador protestante. Nas lutas travadas de Martim Lutero contra os seus próprios pecados e tentando alcançar a justificação diante de Deus, diz a história que ele se debatia e buscava uma solução para a sua própria situação diante de Deus, tentando encontrar a salvação. E ele deparou-se com a palavra que está escrito: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E na história que eu estou dizendo, é contado que ele, nessa luta terrível, o inimigo se apresentava a ele e dizia, ou mostrava: Lutero, aqui estão os teus pecados. E ele respondia:
Só isso? Aqui estão mais pecados cometidos por ti. Só isso? Não, tem mais pecados, aqui estão diante de ti. Tem mais. E o inimigo responde: são suficientes para lançar a tua alma no inferno. E ele responde com a palavra: põe aí sobre essas listas, escrito com letras de sangue, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, de fato nos perdoa de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O sangue de Jesus cancelou a tua dívida. O sangue de Jesus rasgou a tua dívida. O sangue de Jesus anulou a tua dívida. E tu fostes justificado, justificada diante de Deus. Bendito seja, bendito seja, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Jesus cancelou a dívida escrita a nosso respeito, que nós não podíamos nos livrar dela. Mas uma quinta bênção que Deus nos proporciona através de Cristo. Jesus venceu por mim e por ti uma força maligna que nós não poderíamos vencer. No mercado maligno, a nossa alma, para que ela sofresse eternamente no inferno, era o maior bem que Satanás tinha. Não deixa a tua alma voltar para lá. Vou repetir. Não deixa a tua alma voltar para lá. O joguete com a alma humana era grande. O trunfo de Satanás era como se Deus fosse um perdedor e ele um ganhador, por causa da alma humana em pecado. O trunfo que ele tinha, como condenado ao tormento eterno, era quantos ele pudesse condenar, condenasse. E no meio desses muitos, estava eu e você, estávamos nós. A força maligna que nos atraía para o pecado era terrível. Nós entregamos nossa vida a Jesus. E agora a força que nos atrai, ela nos atrai para cima, para Deus, para o céu, para a eternidade com Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Em uma das profecias a respeito de Jesus, está dito: quando eu for levantado entre os céus e a terra, atrairei todos a mim.